Não ao racismo é o grito que precisa ser ouvido em todo o campo da vida. Olá, sejam bem-vindos. A entrevista de hoje vai abordar um tema extremamente urgente, que é a luta contra o racismo. Episódios recentes do futebol revelaram ao mundo uma realidade triste e preocupante. Infelizmente, continuam os ataques racistas que persistem cada vez mais em diversas esferas da sociedade, inclusive no esporte. O esporte que deveria ser um ambiente acolhedor, um ambiente de celebração da diversidade. E para falar sobre esse tema delicado, convidamos o advogado criminalista Carlos Roberto Elias, ele que é autor do capítulo O Racismo no Futebol, do segundo volume do livro Direito e Futebol, e também professor de Direito Penal e Processo Penal da Faculdade Zumbi dos Palmares. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente, professor. Eu que agradeço. É sempre uma honra e uma satisfação contribuir com esse tema tão delicado na nossa sociedade. E como todos já estão aprendendo, né, não basta combater o racismo, você tem que ser antirracista. E com isso a gente vai diariamente entrando no tema e inserindo informações para que as pessoas entendam como é delicado. Bom, professor, vamos iniciar nossa conversa aqui falando sobre eu acho importante isso, fazer esse resgate histórico, né? Porque as pessoas acordam e acham que tudo existe com a maior facilidade. Não, tem toda uma história que vem acontecendo, né? E é importante a gente falar sobre a presença do atleta negro no futebol. Como e quando foi o processo de, olha bem, aceitação e reconhecimento do primeiro atleta negro no futebol, professor? Sim, vamos lembrar. Veja como é engraçado, né? Nós passamos agora por 13 de maio e todos os encontros que nós tivemos antigamente se celebrava a data, hoje em dia nós debatemos a data. E nós mencionamos que a nossa preocupação não era celebrar 13 de maio, era relembrar 14 de maio. Por quê? Porque nós somos o último país que proclamou a abolição da escravatura e por forças comerciais. Vejam só, né? A Inglaterra estava fechando os portos e aí a princesa teve que obrigatoriamente liberar os escravos sem qualquer plano para que o país não tivesse o comércio exterior cerceado. Então, esse é um ícone da história que as pessoas não têm o acesso. Nas escolas não é trazido dessa forma. Nas escolas é ensinado para as crianças que nós temos que celebrar o dia 13 de maio. Então, culturalmente é importante a gente primeiro esclarecer isso, né? Que aí a população que era escravocrata foram liberados e ocupando morros e locais que não tinham acesso. Daí surgiram as favelas. E com as favelas começaram os primeiros preconceitos, discriminação, né? Porque o preconceito ele é um pré-conceito na cabeça da pessoa, né? E os primeiros problemas. Com isso, o futebol chegou para a gente vindo da onde? Da Europa, lá com Charles Miller, né? E, obviamente, quem tinha acesso a isso era a sociedade que tinha posses. Sim. Por quê? Porque o futebol, inicialmente, ele foi ensinado nas universidades. Ou seja, era para a classe social avançada, que tinha acesso naquela época, e nos clubes. Por exemplo, em São Paulo, nós tínhamos o Clube Atlético Paulistano, nós tínhamos os clubes sociais, onde a grande sociedade se reunia. E, obviamente, a população que tinha, com a abolição da escravatura já um pouco tempo, não tinha acesso a esse tipo de situação. O que acontecia? Somente a população da sociedade praticava esse esporte no começo. Porém, com a habilidade que é inerente ao negro, que era trazido da capoeira, do samba, tinha um gingado diferente. Então não ficava aquela coisa de aprender o futebol para tocar a bola ao lado. Quando perceberam que você tendo um negro dentro com um gingado, ele podia fazer o famoso drible, houve a inserção de um primeiro atleta negro
na Ponte Preta de Campinas. Vejam só que interessante. Só que aí, pejorativamente, a Ponte Preta de Campinas adquiriu o apelido de Macaca, por conta desse primeiro atleta negro que ingressou ali. Então, ali já se começou a discriminação com o próprio clube, porque ele trouxe um atleta negro. Tanto que até hoje a gente vê aí nos campeonatos brasileiros... Não sabia que tinha sido lá, não. Eu não sabia. Exatamente. Olha que interessante, para quem gosta de futebol, é muito interessante. E, posteriormente, aí, com as ligas se profissionalizando, em 1906, nós tivemos no Fluminense um atleta negro disputando o campeonato oficial, mas para que não houvesse a discriminação e o preconceito, ele foi coberto de pó de arroz para ficar branco. E com 2 ou 3 minutos de jogo, aquilo escorria por causa do suor. Ai, que barbaridade! E aí virou o que a gente presencia hoje nos campos do Real Madrid, lá em 1906. Por isso que começaram aqueles apelidos em face dos clubes tricolores, tanto o Fluminense quanto o São Paulo, de denominar eles de pó de arroz. Essa é a origem do pó de arroz no futebol. Então, porque jogavam pó de arroz nos negros. Para embranquecer e poder disputar uma partida de futebol. Então, vejam vocês de onde parte o que a gente está porque vendo as pessoas, hoje. Os são paulinos principalmente, brincam, né, que tem associação ao homossexualismo. Não tem nada a ver com nada. Na verdade, não. A história demonstra que começou com o Fluminense, que era tricolor, né? E o São Paulo, por ser tricolor, herdou essa coisa do pó de arroz, historicamente, do Fluminense. Então, às vezes, a gente acaba reproduzindo as situações sem conhecer a história, né? Com certeza. Isso foi passando, avançando. Todos os negros atletas foram tendo seus problemas ao longo, quando nós chegamos no fatídico 1950, onde o Brasil perdeu no Maracanã, aquela final histórica, e nós tivemos apenas 3 culpados, que foram os 3 únicos negros que estavam disputando o futebol. E no futebol, nós temos uma posição, além da posição do centroavante que faz o gol, uma posição de confiança, que a gente chama, que é o goleiro. E o nosso goleiro era o Barbosa, um goleiro negro, em 1950. Recentemente, fizemos uma entrevista com o Barbosa, antes dele partir, e ele declarou que ele foi a pessoa que mais foi condenada no Brasil, porque durante 43 anos ele foi culpado pela derrota do Brasil naquele ano. Então, vejam vocês como isso é combatido. Enraizado, né? Desde lá de trás. Então, o que nós estamos vendo hoje é nada mais do que uma retransmissão, né, das posturas dentro do futebol. Isso, nós tivemos um feito extraordinário e espetacular com o nosso Pelé, Sim. Que virou o nosso rei do futebol. E levantou essa bandeira. Levantou essa bandeira, mas ele não conseguiu transmitir o combate efetivo. Somente agora, com os avanços e debates, nosso querido ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, que é filho, inclusive, de um outro goleiro, que foi goleiro do Corinthians, é o Barbosinha, todo mundo confunde, e o Silvio, graças a Deus, tem essa capacidade de trazer para a gente o debate como nós estamos trazendo hoje. Então, a parte histórica é importante para a gente entender por onde iniciou essa discriminação, esse preconceito e esse racismo estrutural, que está estruturado na cabeça das pessoas. Que foi passando, né, de geração para geração. Exatamente isso. Tanto é verdade que nós tivemos essa semana um caso muito infeliz, não no futebol, mas de influencers que se fantasiaram e foram entregar presente para 2 meninos negros na favela, ou uma banana, ou um macaco, e postaram isso. Quer dizer, da onde a pessoa tira isso da cabeça, né? Falar com crianças, né? Então... Professor, já continuando no debate do futebol, recentemente, né, a gente testemunhando sempre, né, esses chocantes ataques aos jogadores, mas principalmente ao jogador de futebol Vinícius Júnior, né, que foi alvo em campo desses comentários discriminatórios que a gente já viu tanto, insultos que são lamentáveis. Então,
falando desse racismo no futebol, esse é um problema, como você disse agora, recorrente há décadas, e existe aí um desafio que eu não sei quando vai acabar, sabe? Me entristece muito o desafio enfrentado por esses jogadores de futebol que sofrem com racismo. Dá para lutar contra esse racismo enraizado dessa torcida? Porque no caso que a gente viu ali da Espanha, na Espanha tem uma geração ainda mais enraizada, mais idosa, eu não sei como é que a gente pode classificar, porque era um estádio inteiro. Qual é o maior desafio desses jogadores hoje? Bom, o primeiro ponto é o que eu sempre trago para todos, é que o Brasil hoje ele cresceu em forma de combate da discriminação e do racismo em forma legislativa. Isso dá uma arma muito maior, e esse ano, felizmente, na CBF, nós conseguimos inserir no Regulamento Geral de Competições penas duríssimas, que se ocorrer o racismo em campeonatos da CBF, nós temos desde multas pesadíssimas, perda de mando e perda de pontos para o time. Ou seja, aquele ato que a torcida seja isolada, ou seja, coletivo com efeito manada, vir a trazer dentro do estádio, vai sofrer no time. É o que a gente fala. Se abalar o seu time, abalar a sua paixão, você estará realmente impedindo aquela atitude. Extra Brasil, que a legislação não é tão avançada, não há uma cooperação nesse sentido, nós esbarramos primeiro na Constituição. Veja, na Constituição espanhola, ela põe o crime de racismo, entre aspas, como um crime de ódio. O que seria o crime de ódio na nossa visão? É um crime abaixo do crime de opinião, ou seja, o espanhol ele pode proferir aquilo que ele vai ser enquadrado meramente numa contravenção penal. Tanto é verdade que os 3 foram presos, pagaram fiança e já estão na rua tranquilamente. Se fosse no Brasil, nós temos o crime inafiançável e imprescritível. Quer dizer, as leis do Brasil avançaram, muito mais do que talvez qualquer país, então, europeu. Sim. Nós somos exemplos, inclusive, de legislação de combate, tanto para a Europa quanto para a América do Sul, porque na Argentina também nós não temos uma legislação tão avançada, e ali nós somos tratados como crioulos, simplesmente. Na Espanha, recentemente, a ministra da Equidade Racial, que é a Aniele Franco, assinou um tratado com a ministra espanhola também, de cooperação. E após a assinatura do tratado, nós tivemos esse feito com o Vini Júnior. De modo em que nós percebemos que somente tratados ou cooperações não atingem o campo desportivo. Você tem que fazer combates efetivos. E como hoje nós temos uma arma importantíssima, às vezes para o bem e às vezes para o mal, é o que eu sempre digo, que são as redes sociais, eles conseguiram atacar o Santander, que é o patrocinador da La Liga. E o Santander, por conta dessa mobilização, ataques, sim, na rede social, retirou o patrocínio da La Liga, ou seja, você retira o dinheiro que foi investido ali e você tira a potência daquele campeonato. Porque só assim, né? Mexe no bolso, como eu sempre digo, né? Mexa no bolso da pessoa e a pessoa vai perder o equilíbrio. Né? Então, no Brasil, nós temos leis que avançaram e muito, principalmente agora neste governo do presidente Lula. Em janeiro, foi promulgada uma lei que regulamenta e equipara o crime de injúria racial ao racismo, tornando isso imprescritível também e inafiançável. E na Série C do Campeonato Brasileiro, após o evento do Vinícius Júnior, nós tivemos o goleiro apontando para um torcedor que estava sofrendo ataques de injúria racial e ele saiu preso do estádio. Ou seja, a legislação já foi colocada em prática. E, pasmem, o torcedor que estava agredindo o goleiro era negro, né, e saiu preso pelo crime de injúria racial. É muito interessante esse efeito, por quê? Porque a gente consegue demonstrar o quanto o racismo está estruturado nas cabeças das pessoas, e nós não estamos falando de pessoas brancas.
o negro atacou o outro negro. É muito interessante isso para o nosso exercício acadêmico, para o nosso raciocínio, né? Principalmente, né, porque a gente vê o seguinte, que por mais que exista lei, eu fiquei muito feliz que a gente colocou essas leis aqui no Brasil, quer dizer, existe aí um avanço. No Brasil é crime inafiançável, quer dizer, fica preso mesmo. Na Europa já existe aí uma classificação que precisa ser mudada, mas principalmente, veja bem, a própria sociedade que agride é a sociedade que se une nas redes sociais para levantar a bandeira e para fazer com que tenha uma atitude. Eu fico um pouco confusa, professor, como a gente pode analisar uma situação dessas? Até em relação ao que você falou, o próprio negro, muitas vezes, ele é preconceituoso, ele mesmo está enraizado, a sociedade está independente das leis, independente de poder ser preso ou não, de perder patrocínio, está dentro das pessoas. Como que a gente faz para mudar isso? É diariamente batendo e debatendo, né? Batendo e debatendo, mas eu sempre trago aos meus alunos o seguinte exemplo. Nós temos uma situação em que a pessoa ela aprende desde pequeno piadas que não condizem com o nosso dia a dia. Essas piadas elas vão crescendo e às vezes enraiza tanto que aquele menino nunca passou por um preconceito, nunca passou por nada. E ele pode chegar num cargo altíssimo, como foi o caso do nosso ex-presidente da Fundação Palmares, que era um negro, onde ele retirou todas as honrarias conferidas às personalidades negras e disse que não existia racismo. O que existia era preguiça das pessoas estudarem para chegar em cargos altos, ou seja, o princípio do absurdo, né? Então, isso foi consertado, graças a Deus, né? Para que a gente não tivesse um retrocesso. Mas pessoas brasileiras, negras, acham que não existe racismo no Brasil por não ter passado por nenhum episódio. Isso é muito difícil de você demonstrar para a pessoa, olha, nós tivemos mortes na frente do supermercado, que aconteceu com o Carrefour. Então, é muito complicado, né? Eu tenho um exemplo, inclusive, para passar de forma pessoal, que eu, uma época, frequentava muito Santa Catarina e namorava uma moça catarinense. E em Santa Catarina eles fazem muita confraria, muito encontro de pessoas. E eu fui com o pai dela a um encontro de pessoas. E eu fui colocado ali naquele meio como cotista. Falaram para ele, olha, você trouxe uma pessoa que está entrando na cota aqui, né? Ele é cotista, né? E começaram a dar risada, aquela coisa toda. E eu disse o seguinte, sim, estou ocupando a cota aqui com vocês, mas eu quero só fazer uma ênfase, né? O cotista aqui estudou, né? Então a gente pode debater em alto nível, né? Então ficou aquela situação. Mas sempre esse embate, sempre, né? Em cada situação que vai, né? O professor, e você acredita que esse último episódio aí ocorrido com o Vini Júnior serviu, então? Possa ter servido, porque no caso dele já foram 9 vezes, mas esse especificamente possa ter servido como um ponto de virada para uma mudança de abordagem no racismo de um modo geral? Eu Ou acredito ainda que falta muito? falta muito a percorrer, mas no caso desportivo, como nós tivemos o ingresso da FIFA, nós tivemos Sim. o ingresso da própria manifestação do patrocinador principal da La Liga e nós tivemos a solidariedade dos atletas que são muito reconhecidos na Espanha. Então, eu creio que vai ter uma mudança legislativa em breve na Espanha, para ser contido, e o adversário do Real Madrid, lá o Valência, sofra as punições e a torcida entenda que, se agir daquela forma, ela vai ser prejudicial ao seu próprio clube do coração, né? Porque, conversando com 2 espanhóis, eles queriam me explicar que, na verdade, eles não estavam sendo racistas, eles estavam querendo dizer que a feição do Vini Júnior ela se equipara a um mono, como eles falam, a um macaco, pela formalidade da arcada dentária, que ser para frente, ou seja, eles não estavam falando de um negro, eles estavam chamando ele de macaco, não equiparando ao racista.
E eu disse para eles o seguinte, olha, a principal defesa que nós temos no Brasil, quando a pessoa é processada por injúria racial ou racismo, ela fala, eu não sou racista, o meu melhor amigo é negro, o meu tio é negro, a minha avó é negra, enfim, é uma defesa que não condiz com a realidade. E é isso que a gente precisa aprender, né? A prática do racismo não tem a ver com a sua convivência. Isso é importante. Professor, você acha que falta... Eu estava lendo, inclusive, algumas análises aqui, de algumas reflexões antes de conversar com você, que dizem o seguinte, que o Brasil precisa aceitar que é racista para ser um ponto de partida. O que você acha disso? Eu acho importantíssimo, por quê? Porque, na verdade, eu acho que só precisa de algumas correções, porque as pessoas, quando você fala racista, ele fica muito chocante. Mas se você traz isso para o campo de preconceito ou campo discriminatório, você começa a enquadrar no raciocínio da pessoa. Olha, eu não quero aceitar essa pessoa aqui porque ela não está bem vestida. Você já está fazendo uma discriminação, você já está fazendo um preconceito. Da mesma forma, quando é inerente à cor da pele. Né, a cor da pele. Voltando para o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior ele tem uma cor da pele que a gente chama de preto. Ele é muito escuro. E aí isso agride ainda mais o espanhol, porque ele é uma pessoa que chegou no topo da excelência do que ele faz. E aí, ou seja, se tirasse ele daquele campeonato, o campeonato volta a ser equilibrado, porque ele desequilibra, ele é muito bom. E aquela pessoa precisa ser agredida de alguma forma para desestimular. Ou seja, saia do meu país, né? A ideia é essa. Bom, falando em relação ao esporte, como o racismo afeta a inclusão e a diversidade no esporte? Falando numa coisa mais ampla. Nós começamos com esse tipo de inclusão nas categorias de base. Isso é muito importante para as pessoas entenderem. Então, um menino que tem 11 anos, se ele se destaca como um Vinícius Júnior em um clube como Corinthians, como Palmeiras, como São Paulo, e ele está numa final de campeonato e as pessoas agridem ele desta forma, ele não tem sequer estrutura para receber aquilo. Ou seja, você pode estar acabando com uma futura promessa que está ali no campo. Ou seja, você tem que ter essa inclusão e essa percepção de um modo em que você está ali naquele campo de futebol e ele é uma criança. Se a gente falar do estatuto da criança e do adolescente, até os 12 é criança. Né? Depois dos 12 anos que ele vai se tornar um pré-adolescente aí e poder desenvolver. E eu estou falando de campeonatos de 9 anos a 11. E os pais, eles vão para o campo já com a camisa, com o nome do filho que está ali, como se ele fosse um atleta de seleção brasileira. E os pais discutem um com o outro ali e proferem ataques racistas, ou seja, muitos desses meninos, eles não conseguem sequer continuar treinando. E às vezes são meninos de comunidade, que não têm estrutura familiar, e obviamente, como lá em 1900, né, ele já tem uma ginga natural, ele já é melhor do que aquele menino que mora em condomínio, que desce para a quadrinha do condomínio dele todos os dias, porque aquele menino está na favela e vai para o campinho de areia. Ele tem a gente costuma brincar e falar que ele tem anticorpos já, né? Ele já tem anticorpos. Então, esse tipo de inclusão, ele começa com 9 anos de idade nas categorias de base dos clubes. Os pais precisam ter essa consciência de que é um esporte. E ali vai se destoar, vai aparecer, mas ele não pode querer ofender a própria criança da idade dele. Quer dizer, professor, é uma coisa que tem que começar em casa, os próprios pais. Eu estava assistindo uma live outro dia do Geraldo Rufino, que é um grande empresário. Ele falou assim, a minha maior mentora foi minha mãe, porque desde pequeno, apesar da diversidade, ela olhava para mim e falava, você é lindo, você é poderoso, então está muito dentro de casa, né? Essa força que essas crianças têm que ter em relação a isso, né, professor? Eu fui criado por vó, né? Então ela falava para mim, você tem que ser 10 vezes melhor, porque você já saiu 10 vezes atrás. Né? Então, estude e demonstre que você é o melhor para todo mundo saber. Em relação a isso, nós tivemos
um episódio triste no Sul, um pai que invadiu o campo com a menina no colo para protestar da derrota do clube. E a menina tinha uns 2 ou 3 anos. Né? O pai foi bater no atleta. Então, imagina como essa criança vai crescer numa inclusão na própria escolinha dela. A amiguinha vai fazer alguma coisa, ela já sabe que ela pode bater, porque o pai já demonstrou isso. Né? Então, isso nós estamos falando dentro do esporte. Né? Professor, o que significa, então, o fim do racismo, principalmente no esporte? Como é que a gente pode alcançar isso? Eu acho que a gente já falou também um pouco, né, das instituições financeiras, tem que olhar para o bolso, isso é uma coisa que a gente já sabe. Nas escolas existe uma inclusão já natural, mas é possível a gente falar fim do racismo ou isso ainda vai demorar? Não, eu entendo que nós estamos muito no início, nós tivemos um avanço legislativo importante, mas isso não é chamado um freio inibitório, porque as pessoas não têm medo da lei. Né? Depois que aconteceu o fato, elas vão arcar com as consequências, mas não devia ter feito. Não, ele tem que ser né? Olha, eu tenho uma legislação que eu não posso discriminar ninguém, principalmente por conta da sua cor de pele ou da sua religião, ou eu não posso ter uma prática recreativa, como eu dei o exemplo das influências digitais aí que acham engraçado qualquer tipo de situação. Na interpretação da lei, nós temos que considerar, e o juiz considera isso como discriminatória, qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida, principalmente que seja em razão da cor da pele, etnia, religião ou procedência, né? Porque hoje nós temos, inclusive, a discriminação e o preconceito porque a pessoa é nordestina ou porque a pessoa está lá no Sul. Isso não pode acontecer dentro do Brasil. Então, esta situação, ela veio regulamentada em lei, as pessoas precisam entender que essa é uma lei que está sendo cumprida. O exemplo maior foi a prisão em flagrante, aí, como eu disse, na Série C, e agora isso vai ser regulamentado. E nós precisamos, sim, de palestras dentro dos grupos, né? Ou seja, vamos avançar para que nós tenhamos parcerias com as torcidas organizadas e nós consigamos fazer palestra na sede deles. Olha, boa. Eu entendo que isso sim seria uma obrigatoriedade de você certificar um torcedor que ele está apto, que ele assistiu uma palestra de 30 minutos, por exemplo, e ele está apto para ir para aquele jogo e saber qual atitude que ele pode e que não pode, para não prejudicar os direitos humanos, porque nós estamos falando de direitos humanos, né? Agressão humanitária. Então, aqui a gente tem, quer dizer, uma comoção de uma união, né, dos clubes, dos jogadores, todos no mesmo objetivo. Agora, só para a gente encerrar, porque infelizmente a gente não tem mais tempo, tinha um monte de coisa para falar. Como o fim do racismo pode beneficiar toda a sociedade em todos os campos da vida? Vamos imaginar um mundo maravilhoso com o fim do racismo. O que isso beneficia a nossa sociedade? Primeiro, nós estaríamos atingindo o ápice da nossa Constituição Federal, né? Todos são iguais perante a lei, né? Independente de qualquer situação. Hoje, quando nós nos deparamos em qualquer lugar, isso é tão estrutural nas pessoas, se ela vai, por exemplo, num banco e fala, eu quero falar com o gerente. Ah, tá bom. Aí vem o gerente é negro, a pessoa se assusta. Fala, ainda. Então, hoje, você não vê um presidente de um clube de futebol negro. Você não vê um treinador de futebol negro. Quando você vê um árbitro negro para apitar e aquele jogo a transmissão via rede nacional, você fala, vai fazer besteira. Está estruturado. Então, o fim do racismo, na minha visão, ele seria nessa ótica, na medida em que eu olho para o meu semelhante e acho normal. Ele tem que estar lá. Hoje nós temos o primeiro presidente negro na CBF, né, pela primeira vez. E isso também está incomodando as pessoas, porque saiu o Tite, qual é o treinador que ele vai colocar ali? Ele está indo buscar fora, ninguém quer olhar para dentro, quer dizer, você tem pessoas capacitadas aqui. Então, o fim do racismo, para mim,
na minha concepção, seria todo mundo olhar para o outro de forma igual, sem nenhum espanto. Aí nós estaríamos atingindo o ápice e todo mundo viveria numa sociedade melhor. Tá certo, professor. Muito obrigada, viu? Por esse tempo maravilhoso, nosso encontro. E tem que ser mais vezes. É Eu isso que mesmo. agradeço. O caminho é a gente falar e falar e falar, bater todo dia. Muito obrigada, viu? Exatamente. Obrigado. Um abraço a todos. E você que acompanhou a gente até agora, só lembrando que esse encontro, essa entrevista, fica à disposição de vocês para ver e rever nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.